Olá, meus amores! E aí, vocês estão bem? A Proiliane está aqui com saudade, né, de vocês. Já estou com saudade, sim. E preparei uma aula bem legal para vocês. Hoje nossa aulinha é de produção de texto. Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar o gênero textual mito. Vocês já ouviram falar, gente, em mito? Não? Pois hoje vocês vão saber do que se trata esse gênero mito. Ó, verifica aí a imagem, que a gente tá vendo Saci Pererê, né? A gente tá vendo aqui, ó, vamos lá? Tem um dragão, tá? Tem muitas coisas aqui que a gente já ouviu falar, né? Principalmente em época folclórica. Mas vamos aqui a esse gênero mito. O que é que quer dizer o gênero mito hoje na nossa aula? Os mitos são narrativas de tradição oral que os povos antigos criaram para explicar os fenômenos da natureza e coisas de que a ciência daquela época não sabia a origem, atribuindo-lhe a influência de deuses, heróis, seres mágicos e outros símbolos. Então, são narrativas, histórias que os povos antigos contavam, né? E que essas histórias vinham de geração para geração. E acontecimentos, né? De coisas que nem a ciência sabia explicar. Vamos ver aqui. Tradição oral. O que é a tradição oral? Tradição oral ou conhecimento oral. É a cultura material e tradição transmitida oralmente, de uma geração para outra. É quando, né, nós escutamos uma história, vamos dizer, eu escuto uma história que minha avó contou e que eu passo para meus filhos e que meus filhos futuramente passam para os filhos deles, né? E aí são histórias que são transmitidas oralmente de uma geração para outra. Vejam bem, embora os livros sejam ótimos meios de contar história e de transmitir informações para as futuras gerações, eles não são os únicos com esse poder. Na verdade, muitas histórias, contos, canções, provérbios, muitas vezes não são transmitidos por livros. Então, os livros, por mais que tenham lindas histórias, né, que nos deixem encantados, eles não são os únicos que nos trazem histórias que façam com que a gente fique admirados. Então, como ainda continuam vivos pela sabedoria popular, é simples. Eles são divididos pela tradição oral, ou seja, são passados oralmente de uma geração para outra. Essa é a função da tradição oral. Então, vou repetir assim. Como estão ainda e continuam vivos pela sabedoria popular, será que ainda as pessoas, né, acham que ouvir histórias que são contadas de outras pessoas, será que essas pessoas ficam encantadas? Será que ainda existe isso? Ou será que as pessoas elas só têm o hábito de ouvir histórias que são lidas, né, através do livro? Vejam bem, é simples. Elas são difundidas pela tradição oral. Quer dizer que hoje em dia as pessoas ainda escutam história dos pais, dos avós, dos bisavós, quem tem, né? Ainda costumam sentar ali e ouvir histórias encantadoras que vêm de uma geração bem antiga, certo, gente? E a esse nome de histórias nós damos o quê? Chamadas de função de tradição oral. São histórias que não são usadas nos livros, são contadas, as pessoas oralmente nos passam essas informações, nos contam, né, essas informações. Então, vejam bem, antigamente não tinha livro, as pessoas não tinham livro. E como é que essas pessoas sabiam das histórias? Era justamente isso, era a tradição oral. Era justamente a tradição oral que transmitia esse conhecimento, que trazia essa cultura para as pessoas, que trazia as informações, que transmitia oralmente aquelas histórias. Então,
vou repetir aqui. Embora os livros sejam ótimos meios de contar histórias e de transmitir informações para as futuras gerações, eles não são os únicos com esse poder. Porque hoje a oralidade, ela também tem esse poder de transmitir essas informações, sejam para crianças, para adultos, para pessoas até já de idade. Elas ainda existem, ainda tem pessoas que têm, né, o hábito de oralmente estar contando uma história. Na verdade, muitas histórias, contos, canções, provérbios, muitas vezes não são transmitidas por livros. Não é todo mundo que gosta de estar com um livro. Tem pessoas que têm aqui, ó, histórias lindas e que são passadas mesmo para outras pessoas. Como então ainda continuam vivos pela sabedoria popular? É simples. Eles são difundidos pela tradição oral, ou seja, são passados oralmente de uma geração para outra. E essa é a função da tradição oral. Sendo assim, a tradição oral preserva uma cultura, um saber popular, apesar com a oralidade de uma geração para outra. Além disso, esta tradição surgiu no início da vida humana na Terra, porque antigamente não se tinha livro para contar história, né? As pessoas idosas, elas iam para ali, formavam a roda ali com as pessoas e contavam as histórias e as pessoas ficavam encantadas também, do mesmo jeito que ficam encantadas quando estão lendo. E aí, ó, além disso, esta tradição surgiu no início da vida humana na Terra, quando ainda não havia escrita ou outra forma de registrar histórias. Não tinha como registrar histórias e sim o registro ficava na mente, né? Então, depois dessa aulinha de hoje, nós vamos fazer a correção da aula passada, da aula 2, certo? Nós vamos fazer a correção da página 11 e da página 11 a 13. Então, antes de fazer essa correção, eu vou voltar aqui bem rapidinho para mostrar para vocês sobre o que nós estudamos, que foi mito, né? Que mitos são histórias que são contadas, né? E nessas histórias apresentam muitos fenômenos da natureza que nem a ciência, ela explica, né, gente? Certas coisas que acontecem nas histórias que é passado de geração para geração. E a tradição oral. O que é a tradição oral? É quando as pessoas transmitem aquela história, né, contando oralmente, sem precisar ler, certo? E essas histórias são passadas, né, de uma geração para outra. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha de hoje, tá bom? Agora sim, nós vamos fazer a correçãozinha da aula passada, da página 11 a 13. Vejam bem. Agora é sua vez. Em quais espaços acontece a narrativa? No povoado São Judas e na estrada perto da mata. Segundo, qual das duas histórias que os adultos falavam amedrontou a família de Amanda? Marque corretamente. Então, a gente vai marcar o xizinho aqui, ó. Qual foi a história? Essa daqui, ó. Marca um xizinho. Terceiro, organize o texto de acordo com a sequência em que acontecem os fatos. Primeiro, Amanda tinha 9 anos quando sua avó Zezinha começou a narrar os contos de fada para todos os netos. 2, ele virou fantasma e, como punição, com essa atitude, ele apareceu nessa mesma hora e se encontra com algumas crianças perto da mata. Ela desaparece e nunca mais é encontrada. Terceiro, o menino foi tomando ar. Eu vi. 3. 4. Eu só queria umas moedas. Então, essa é a historinha do menino. Por isso que a gente está marcando o X. 4. Você conhece algum livro infantil que trate das histórias envolvendo fantasma? Vocês conhecem alguma história infantil que trata assim, de coisas que falam sobre fantasma? Qual? Se vocês conhecem, vocês colocam aqui, tá bom? Quinto, de acordo com o desfecho do texto, que é o desfecho, é a parte final da história.
Você considera verdadeiras as histórias divulgadas pelas pessoas do povoado São Judas? Aqui você é uma resposta pessoal. Sexto, você acredita em fantasma? Vocês acreditam, gente, em fantasma? Se acredita, coloca aqui. Se sim, e justifica a resposta. E se não, também justifica a resposta. Sétimo, por que todos se assustaram com a declaração de Júnior sobre o que vira? Então, o que é, né? Porque todos se assustaram com a declaração de Júnior sobre o que vira. Porque a descrição de Júnior coincidia com a lenda popular do povo em que moravam. Porque a descrição de Júnior coincidia com a lenda popular do povoado em que moravam. Oitavo, há pessoas que não acreditam em fantasma. Há pessoas que sim. Há aquelas que têm medo e as que não têm. Há aquelas que têm medo de coisas diferentes. Marque com um X as opções de que você sente medo. Vocês têm medo de ficar sozinho? De pesadelo? Não ser aceito pelos outros? De fantasma? De insetos? De bruxas? De escuro? De altura? De desenhos e filmes na TV? O que é que vocês têm medo? Vocês vão e marcam um X. Nono, como você acha que vencemos o medo de alguma coisa? Como é que vocês acham que vencemos o medo de alguma coisa? Sugestão de resposta. Enfrentando cada um deles. Então, a partir do momento que a gente tem medo de alguma coisa, a partir daquela hora que você enfrenta, você perde o medo. Certo? Veja aqui o 10º. Agora é sua vez de produzir seu próprio conto. Siga as instruções abaixo para elaborá-lo adequadamente. Selecione os personagens, selecione os acontecimentos que irão compor na sua história. Lembre-se de determinar o tempo, o lugar em que se passa a história que vocês vão produzir. Não se esqueça de que sua história precisa de um narrador, aquela pessoa que vai contar. Então, vocês vão produzir bem lindo esse texto e nas nossas aulas interativas eu vou querer saber se vocês realmente produziram do jeito que a Pro Williane está solicitando, tá bom? Então, finaliza aqui mais uma aulinha de vocês de produção de texto e até o nosso próximo encontro. Um beijo da Pro Williane.